Olá, internautas! Bem-vindo ao Podstar 8 desta segunda-feira. Estamos chegando com mais uma edição, mais uma entrevista que eu garanto que vai segurar você aí na telinha. E aquela pergunta, já está curtindo? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Então, bora lá para você ficar, olha, super ligado no que está acontecendo em Poços, na região. E nesta segunda-feira nós temos mais um entrevistados. E vamos agradecer já aos nossos patrocinadores, a Gráfica Quick na Rua Paraíba 647, aquela boa impressão, é só ligar 3714-1494. A Star Coffee, fim de ano tá aí, as festas, as confraternizações e é claro, você quer o melhor para servir aos seus convidados. Star Coffee da Neiva, é só ligar 999-50-2317, referência em cestas de café da manhã, em sobremesas, enfim, tudo para brilhantar ainda mais o seu evento. Tem também, olha, o Mago dos Cabelos com a gente, Miguel Nadur, cabeleireiro, Rua Correia Neto, 568, telefone 984-23-21-95. Ah, vocês estão curiosos para saber quem é o entrevistado desta segunda-feira. Bom, ele é poeta, ele é Poços Caldense, ele é professor, entende de tudo um pouco. Eu recebo Glaupnir de Carvalho, mais conhecido como Glaupinho. Bem-vindo! Namastê, é uma honra estar aqui com vocês. É uma honra estar com vocês, Podcast 8, um programa tão maravilhoso, tão leve, conduzido por uma pessoa que só vem a brilhantar. Mais um meio de comunicação em Poços que vem para somar. E coisa boa, né, Sandra? Nossa, com certeza. Prazer estar aqui com vocês. Coisa boa, prazer é nosso. Glaupinho, vou te chamar de Glaupinho, que todo mundo conhece aquela figura, é um ícone nosso ali, é Glaupinho. Me fala um pouquinho sobre o Glaupinho. Então, o Glaupinho nasceu aqui no dia 27 de maio de 64, em Poços de Caldas, natural de Poços de Caldas. Fui criado pelo meu avô, né? Meu pai faleceu, eu tinha 1 ano e meio. Meu avô paterno, esse me criou. Minha mãe foi embora, depois eu conheci com 16, quase 17 anos. Mas o meu avô, você fala, nossa, mas meu avô foi pai, foi mãe, foi irmão, foi... Nunca acho que um ser humano podia receber tanto amor, tanto carinho como eu recebi do meu avô. Inclusive, assim, o estímulo à leitura, aos livros, ao conhecimento, sempre veio do berço. Meu avô era uma pessoa muito culta, um boêmio, um bom vivant, mas um nobre coração e adorava livros, adorava leitura, adorava a boa vida. Nunca quis enriquecer, ele quis viver. E eu acho que eu aprendi muito isso com ele, sabe? A vida realmente é tudo muito efêmero, essa questão materialista. A gente tem que viver com intensidade, viver com plenitude, né? Semear bons amigos, família, porque é o que vale. O restante é tudo ilusão. A pandemia ensinou isso para alguns, né, Sandra? Mas muita gente não aprendeu, não. Falou tudo, Glaupinho. Me fala um pouquinho sobre os anos 80. Eles, bom, para nós que vivemos essa época, eu posso dizer, vou dar minha opinião, não sei qual quero ouvir a sua, foi um dos melhores. O que você lembra dos anos 80 e 90? Era tanta poesia, né? Era tanta ingenuidade. Os anos 80, 90, onde eu vivia minha adolescência, em 80 eu tinha 16 anos. Foi quando eu comecei a sair de casa, tinha uma motinha naquela época, era uma delícia, né? E era uma minoria de pessoas que tinha moto, todo mundo se conhecia, não tinha esses motoboys, essa loucura, essa violência. E a gente saía para as noites de Poços de Caldas, as noites de Poços de Caldas eram muito mais duradouras. Assim, a gente varava madrugadas e tudo entre amigos, com segurança, não tinha violência, não tinha briga. Muito raro uma briguinha ou outra, não é essa violência de hoje que a gente, até parado num semáforo, a gente morre de medo, né? Era assim, muito gostoso. Quando você estava com teus amigos, era um por todos, todos por um, né? Aquele lema dos mosqueteiros, se o teu sangue pingar, o meu escorre, a gente brincava, né? Claro que não pingava nem escorria, mas um protegia o outro. Protegia o outro, exatamente. Às vezes com dinheiro, sem dinheiro, você saía, festa, bebia do mesmo jeito. Comia bem. Cuidava do outro, exatamente. Era uma turma, assim, muito legal. E era um ano muito ingênuo, você saía de casa, teus pais não sabiam onde você estava, não tinha o celular, não tinha o controle, mas, por outro lado, existia a confiança, né? Por exemplo, eu e meus amigos, o Teixeira, o melhor parceiro que eu tive assim, de muitos anos, a mãe do Teixeira ficou amiga do meu avô, um ligava para o outro, né, no telefone de discar, eles estão aí, se ela sabe deles, sabe, então eles trocavam mensagem, ou para um ou para outro a gente deixava um recado. Quando a gente ia para um festival, aparecia um festival, um show de última hora, vai ter um show em Alfenas, vão ser o Alês, vamos embora. Ia de moto, dá recado para tua mãe liga pro meu avô. E assim ia, entendeu? Era muito gostoso, uma época assim muito gostosa mesmo. Realmente, você ressaltou, era uma época que nós que vivemos essa época,
É saudade, é saudade. E os bailes de garagem? Os bailes de garagem. Todo mundo dançando agarradinho, vocês querendo ficar com a menina que você gostava, né? Aqueles questionários, você lembra daqueles questionários que faziam em cadernos? Lembro. E as meninas davam pra gente responder, só pra descobrir que eu gostava. Eu adorava aquelas, era uma ingenuidade, sabe, no ar, assim, era muito bom, né? Muito bom. Bem diferente de hoje, né? Da turminha. Hoje tem muito mais informação que a gente. Mas, por outro lado, eles não sabem. Eu percebo que eles não sabem muito o que fazer com a informação, Sandra. Né? As crianças hoje têm tendência a ter depressivas, tendências já irritadas logo cedo, desafiam os pais. A gente tinha um respeito. O professor, eu que sou professor, por exemplo, eu vejo a época que eu estudava e a época que eu sou professor. O professor olhava pra gente, você baixava a cabeça e já tinha o maior respeito. Mesmo eu que era bagunceiro, da turma do fundão, mas quando o professor olhava, fuzilava, o professor foi mal, baixava a cabeça. Hoje eles enfrentam. Eu tenho psicologia, graças a Deus. Eu faço dos alunos assim, todo início de aula, eu sempre fiz assim, uma via de mão dupla. Eu falo, eu respeito você e quero respeito de volta. Eu brinco, você brinca. Leveza, sem perder o respeito. Porque se você não fizer isso, os alunos vão tentar achar o teu limite. E hoje eu vejo professores que são até agredidos, verbalmente, até fisicamente. Eu nunca tive problema com alunos, graças a Deus. Mas por quê? Porque eu faço uma empatia com eles. Eu entendo que o mundo deles é realmente... Aqueles meninos da sala lá do fundão, que são a turma problemática para os outros professores, são os que mais gostam de mim, porque eu só jogava eles para cima. E todos os professores já faziam o que o sistema fazia com eles, só massacravam. Então você pega um menino desse, começa a tratar com um pouquinho de paciência, carinho, e fica teu melhor amigo no final do ano. E muitas vezes você resgata um deles, passa a gostar de história, né, que era a minha matéria. Eu, por exemplo, o melhor elogio que eu podia receber hoje, quando eu vou no New York, nesses barzinhos assim da noite, é engraçado que eu chego lá, o garçom fala assim, mandaram isso aqui para você, professor. Como é que você sabe, professor? Aqueles meninos lá foram teus alunos. Eu vou pagar minha conta já está paga. Acontece porque os alunos que eu dei aula naquela época, no Objetivo, no Orizélia, em Mourão, eram meninos de 14, 15 anos. Hoje estão todos formados. E aí, final de ano, eles vêm para Poços. Para ver a família, ver os arreios, encontrar os amigos. Quando a gente se encontra, é uma festa, você vai ter, abraça. Primeiro eles fazem surpresa, vão lá na mesa, me abraça, fala, pô, você foi o professor que fez eu gostar de história. Muitos se tornaram professores, eu acho isso muito legal, a gente plantar essas boas sementes, né? Muito legal. E plantando em boas sementes, Galpinho, você tem hoje 3 filhos, e você tem um de 8 anos de idade. 3 filhos? Não, tem 6 6 filhos. Ele tem 6 filhos. Você aumentou mais 3. Quanto tempo que eu não te vejo? Então, uns 20? 20 e tantos anos. Uns 20 e tantos anos. Então, eu era filho único, neto único, eu falei vem assim, mais 3. Assim, não deixa morrer você não. Vem mais 3. Mas eu tenho 6 filhos, todos se dão muito bem. E esse de 8, como que é nesse mundo de hoje, você que está falando... Pai com 50 anos dele, Sandrinha, foi muito Passar legal. o ensinamento diante desse mundo cheio de tecnologia. Mas é muito melhor, é muito mais tranquilo você ser pai aos 50 anos do que pai com 19, quando eu fui do Pedro primeiro, né? Sim. Porque 19 anos eu não cuidava nem de mim direito, era doido, varrido, moleque, né? Claro que eu trabalhava, fui trabalhar, eu era meio riponga mesmo, viajava de carona, tô lá no festival. Teve uma época que eu viajei 1 ano e pouco, fui até parar em Machu Picchu, no Peru, no Nordeste, todo sem dinheiro. Viajei 1 ano, então larguei a escola e fui viajar. E era o melhor aluno da sala, tirava notas boas, e de repente enchi o saco, botei mochila nas costas, eu e o Ricardo Braga, você lembra do Ricardo Braga, né? E fomos viajar, fomos pro Nordeste, dei uma volta. E engraçado que aí de repente o namorado engravidou. Falei, nossa, aí tive que voltar correndo e casar. Naquela época tinha 2 opções, ou casa ou casa. Não tinha outro jeito. Aí vim, casei com a Rosinha, doce de pessoa, nós separamos, lógico, né? Não tinha muito juízo, mas até hoje é minha amiga, minha amicíssima, é como se fosse minha irmã, hoje tenho um carinho com ela. E ela é mãe dos meus 2 filhos, do Pedro, né, que tem 38 anos, e a Maíra, que tem 37. E aí foi assim, era uma insegurança, aquele medo, a gente ainda é menino, moleque, mas os 2 tinham muito amor no coração, graças a Deus conseguimos criá-los, né? Mas com 50 anos que eu tô te falando foi muito mais fácil, porque a gente já tem mais conhecimento, mais serenidade, mais sabedoria, né? E as coisas transcorrem muito mais fáceis, né? Quando a gente tem, inclusive, mais poder econômico, a gente, quando moleque, você vive, né, esgoelado, agora não que sobe, mas pelo menos você tem mais recursos, né? E eu acho que foi bem mais tranquilo. E conseguiu criá-los bem, mesmo diante dessa vida aventureira. Não, pior que alguns se espelharam em mim, né? Tem uma filha, a Ravena, por exemplo, é toda riponga também, toda alternativa, é professora também. Muito legal. Mas a Ravena deu um trabalhinho, entre aspas. Eu não achava trabalho, os desafios dela. Viajar, fazer umas loucuras, foi para vários festivais, igualzinho. Ela falava, mas eu sou igual você, pai. Eu justificava em mim ainda, eu ficava louco da vida que a mãe dela falava, aí, ó o exemplo que você dá. Mas hoje eu percebo que foram os bons exemplos, são todas pessoas de bem, muita paz no coração,
né? Pessoas assim que têm uma energia boa, que cheio de amigos. Eu acho que isso é o maior valor que a gente, como pai, pode ter, é ver os filhos como sendo pessoas do bem. Né? Exatamente, exatamente. Você tem filhos? Não tive, Glaupinho, não tive filhos. Eu optei por não ter, mesmo diante da minha vida profissional. É como o Pedro, meu mais velho, também. Ele tem a mesma profissão que você, trabalha na mídia, e ele também optou por não ter filhos. Só que está lá em Portugal, lá em Lisboa. Poxa, dá um abração meu para eles lá, viu? Ele está de passagem aqui pelo Brasil, logo ele volta. Que bom! Mas é uma pessoa fantástica. Parabéns mesmo. Ele está trabalhando com a Fernanda Lima e com o Rodrigo Hilbert. Ele está fazendo um trabalho para os dois. Ele tem uma produtora de vídeo lá em Lisboa, eles contrataram ele para fazer uma turnê de gastronomia, de arte na Europa. E ele está lá viajando. Agora eles vieram para o Brasil e ele veio junto. Eles foram lá para o Rio e ele veio para Poços. E muita gente não sabe disso. Exatamente. E vão estar sabendo agora aqui no Pode Estar 8 que o Pedro, filho do Glaupinho... Ele tem já curtas-metragens que já saíram em vários festivais na Europa, premiado. O Pedro muito já tá, bom divulgar. É um cineasta consagrado, já naquela simplicidade dele, você vai conhecer o Pedro. Sim, parabéns, Glaupinho. É uma pessoa fantástica. Não é pro meu filho não, mas ele é uma pessoa fantástica. Aí a gente está vendo, né, como tá um pouquinho da família, trouxe um pouquinho da família do Glaupinho então, também. É claro, onde a gente vai, a gente leva eles no coração, na vida, a história. Que nem a música Onde Quer Que Eu Vá. Onde quer que, com certeza. Você leva os filhos no coração, cada um, né? Isso mesmo. Verdade. Glaupinho, 2 rodas. Eu sei que moto, 2 rodas, tem história na tua, tem história na minha vida, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre aquela nossa época. Então, não tinha capacete. Eu tive a primeira moto com 14 anos de idade. A gente me fala um pouquinho desse não era. momento. A moto é do Eduardo Bianchi, meu amigo, seu Flávio Bianchi, pai deles. Eles tinham muito poder econômico, eram muito ricos. E eu estudava com o Eduardo, dava umas aulas particulares para ele, ajudava na escola, ele, o Tuca Carneiro, o Hélio Carneiro Júnior. E a gente andava junto, o Eduardo ganhou uma moto, uma CG nova, e tinha uma cinquentinha, uma CB50, ele deixava eu andar nela. Aí meu avô descobriu, ficou muito bravo, o pai dele foi lá, dobrou meu avô e deixou eu ficar andando com a moto. Aí depois eu acabei comprando, comecei a trabalhar, desde os 15 anos, na nossa época a gente trabalhava mais cedo. Sim, né? sim. E o meu dinheirinho, meu avô não deixava eu pagar nada, ajudar em casa, não precisava disso, ele era simples, mas ele era muito orgulhoso com essa coisa. Falei, não, teu dinheirinho você tem que guardar. Eu guardei, né? Só que quando ele deu uma distraída, eu fui lá e comprei uma moto. Guardou, deu pra comprar a moto? Deu pra comprar a moto, comprei a moto. E era uma maravilha ter uma moto naquela época, né? Era uma poesia, a gente não tinha essa violência no trânsito que tem hoje, aquela aversão que eles tinham os motoqueiros, apesar que os motoqueiros sempre foi meio discriminados, né? Motoqueiro rima com maconheiros, tudo isso. Mas eles achavam, alguns assim. Associavam, algumas pessoas muito conservadoras, mas a nossa turma não, nossa turma era muito unida, andava legal, tirava uns rachas de Mitsui, fazia umas artes. Né? Lembrou? Fazia umas artes, mas assim, a gente era do bem, né? E foi muito gostoso ter moto naquela época. E eu peguei esse vírus, que moto é um vírus. Você nunca... Só que aí quando eu comecei a dar aula, por exemplo, em cursinho pré-vestibular, os alunos estavam 17 anos, 18 anos para tirar a carteira. Professor, eu vou tirar a carteira, compra um carro ou uma moto. Eles me viam chegando de moto na escola todo dia. Eles achavam que eu ia falar moto. Eu falei, compra um carro. Mas por que, professor? Você não gosta de moto? Eu falei, eu amo moto, cara. Mas moto com 17, 18 anos é muito perigoso. Aí eu citava para eles aquele livro do Darwin, A Seleção Natural, né? A Origem das Espécies, que a origem das espécies é uma seleção natural. Quer dizer, eu para chegar aos meus 58 anos vivo, eu perdi muitos amigos andando de moto. Perdemos mesmo. Esses dias eu comecei a contar nos dedos, eu perdi assim, eu me lembrei de 16 amigos que eu perdi em acidente de moto. 16 pessoas que morreram. Então, quer dizer, é uma seleção natural. Moto realmente é muito perigoso. É física pura. A moto você não tem proteção. Não. O corpo, você está num carro, você está com cinto de segurança, você tem uma estrutura do metálica carro, projetada. Agora a moto não. E na nossa época ainda era sem capacete, Sandrinha. Era muito gostoso levar o vento no rosto, mas hoje eu fico vendo quanto os anjos da guarda nós trabalharam. Foi muito forte. Porque a gente tirava racha, fazia loucura, tudo sem capacete. Eu falo, gente, é um tombinho à toa, você bate a cabeça, já era. Então hoje eu acho que moto é um veículo para pessoas equilibradas, eu falo para meus alunos. Mas não é só no equilíbrio físico, não. Equilíbrio psicológico, equilíbrio espiritual. Se a pessoa não tiver equilíbrio, deixa a moto para lá. Esquece, vai andar de carro. E de preferência, tenha a moto depois dos 30 anos. Você está mais ajuizado. Está mais centrado. Tem exceções. O Pedro, meu filho, por exemplo, desde os 20 anos, ele andava de moto. 18, 19, 20 anos, sempre tranquilo. Tem pessoas que são zen, né? Mas tem gente que é muito impulsiva. Mas você passeava com seus filhos, você levava seus filhos para a trilha, você punha na frente e um atrás. É o anjo da guarda. E eu não tinha noção do perigo, eu não tinha noção. Eu tinha 16 anos, 17 anos, eu andava de moto daquele jeito, fazia aquelas loucuras. Aí quando nasceram meus filhos pro pai com 19, 20 anos, punha um na frente e outro atrás e andava bebezinho, gente. Eu falo,
Meu Deus, e se acontecesse alguma coisa, eu ia morrer. Mas bem que o anjo da guarda Guarda é trabalhou forte, direitinho. foi forte, foi forte, foi forte. Bom, Glaupinho, você como Poços Caldense, como uma pessoa que está sempre andando pela cidade, professor de história, vamos entrar um pouquinho no carnaval aqui de Poços de Caldas. Carnaval em Poços era uma tradição, né? Aquela época dos bailes, Eu vejo sabe? carnaval como cultura, né? Cultura popular. E era muito gostoso. As Carnaval de Poços era mais do Faro de fantasias Hotel, chiquérrimas, chiquérrimas, né? eram carnaval As de Poços. músicas típicas da cultura, do carnaval. O que As você marchinhas, as de marchinhas, carnaval. para Hoje não você. existe mais. Hoje eles estão tentando Eu quero ouvir a colocar- sua opinião. Eu acho absurdo. Eles estão assim, sabe, totalmente revertendo, tirando a essência do carnaval de rua, a essência do carnaval poético que tinha. Porque carnaval é cultura, gente. Cultura é memória. Você não pode simplesmente chegar e adaptar ao que as pessoas querem, porque aí você vai ser populista. O bom gestor, o gestor cultural, ele coloca, por exemplo, uma rádio lá, cultural, como a Rádio Libertas. A Rádio Libertas, se ela tiver 10 ouvintes ouvindo coisa boa, é muito melhor que ter 1000 ouvintes ouvindo coisa que já toca nas outras rádios. Por quê? É uma concessão para a cidade, do Estado, para que ele faça programação cultural, não mídia. E o carnaval é a mesma coisa. As pessoas têm que aprender que o carnaval tem que ser respeitado. É uma tradição, é folclore, é história. A história você não pode mudar, adaptar a E história. para você, essas músicas tiram a cultura do carnaval? Tira. Hoje em dia, se adaptar essas músicas, sertanejo universitário, tocando em ritmo, eu acho ridículo, porque o carnaval é outra coisa, tudo tem sua época, mas o carnaval é uma tradição que vem de pelo menos 200 anos no Brasil, né, que chegou aqui e sempre colocado assim na sua essência cultural. E essa geração, muitas das vezes, não conhece aquela cultura do verdadeiro carnaval, não sabe o que é uma marchinha, não sabe a letra, a história do compositor daquela marchinha, como surgiu o carnaval. Eu acho importante Era uma passar contestação, sabe? isso. Até o movimento de resistência contra a escravidão, assim que os negros foram abolidos, entrou na festa do carnaval e começaram a dar muito mais ênfase ao carnaval, como a liberdade. Chico Rei Clube fazia o Chico Rei. A consciência, o movimento de consciência negra em Poços é fantástico. Né? Roberto Elisiano, Tita, e tantas pessoas que lutam por essa consciência. Hoje, aliás, dia da consciência negra, gente. Sim, o programa está sendo gravado no dia da consciência negra. Tem que ser repetido. Feriado em muitas cidades. Tem que ser lembrado todos os dias o que os negros chegaram, a cultura preta chegou aqui nos porões dos navios, debaixo de chibata, sabe? E se transforma esse Brasil, nós conseguimos catalisar, agregar o melhor da cultura africana. Nós temos uma culinária fantástica, a música fantástica. Só que nós temos que ter respeito, não só respeito ao negro, respeito ao homossexual, respeito de forma geral, um respeitando o outro. Nós não somos todos iguais. Não existe diferença no ser humano, gente. Para mim, no meu ponto de vista, não existe raça. Isso aí é a coisa mais medíocre do mundo. Todo mundo vai ter a mesma trajetória aqui e vai acabar debaixo da terra. Então, isso é uma coisa, uma prepotência, uma arrogância. Respeitar as diferenças. Exatamente. Respeito de forma geral. E o Dia da Consciência Negra, a gente tem que pensar muito isso. Eu acho que é um dia para refletir sobre essas diferenças. Muito mesmo. Né? E ter mais ações, né? Exatamente. Muito mais ações de conscientização sobre a importância dessa data e da história da história da cultura. Eu queria que Poços adotasse como feriado também. Não pelo feriado em si, mas pela homenagem. Aos grandes nomes. Aos grandes nomes da consciência negra em Poços de Caldas, que trabalharam aqui em Poços, por essa data ser valorizada. E deveria ser mais. Deveria a Câmara Municipal, eu sugiro, passar e colocar como feriado. Algumas cidades fizeram isso. O estado de São Paulo todo é assim, mas algumas cidades mineiras já fizeram isso, já tomaram essa atitude também. Eu acho que Poços deveria seguir o mesmo caminho. Muito bem lembrado, muito bem observado. Agora, você acha que a origem do carnaval deveria voltar para Poços de Caldas? Sandra, vou ser muito sincero para você. Eu quero ouvir a sua sinceridade. Eu acho, não sei se haverá público para gostar dessa cultura, porque é como a MPB, por exemplo. Eu gosto de músicas que ninguém mais gosta. Esses dias eu estava na casa dos sobrinhos lá, e ouvindo música, né, junto com a minha namorada, de repente o sobrinho dela, né, que virou pra ela, falou: pô, tia, essas músicas aí dá som na gente, dormir, não sei o quê. Aí eu olhei e falei: mas era música tão boa, tava tocando Marisa Monte, tocando Zé Cabaleiro, tocando Nando Reis, né, que a gente ama, gosta. E ele falou que ia dormir, eu falei: mas que música você quer? Aí ele falou: vou botar deixa eu pegar meu pendrive lá. Jogou o pendrive na caixinha lá, eu falei: meu Deus do céu. Fiquei quieto, você tem que respeitar tudo. Mas, então, aí eu fico pensando, falei, como ele, a grande maioria, tudo
tem que ter público, Sandra. Nós vivemos num mundo capitalista que tudo tem que ter público, tem que ter receptividade. Sim. Não adianta você colocar uma coisa se não tiver audiência. É né? claro. É como um programa de televisão, você tem que buscar nos patrocinadores, buscar audiência para sobreviver. Só que eu acho que o trabalho para ser valorizado o carnaval tem que fazer um trabalho às escolas, trabalhar a valorização do carnaval, das marchinhas, da música, para depois tentar uma mudança. Porque não adianta você simplesmente chegar lá e tocar só, eles vão ficar loucos da vida. Eles têm que entender o porquê que está resgatando aquela cultura anterior, né? Até mesmo as escolas faziam uma apresentação, hoje nós vamos estudar sobre as marchinhas, vamos vestir como vestiam na época, para eles poderem viver um pouco aquela época que eles não conhecem. Só que hoje tem umas contradições tão grandes, até contradições religiosas, né? Algumas religiões, por exemplo, não aceitam o carnaval, como não aceitam o Halloween. Eu vi agora, falei, gente, a cultura é uma coisa, a religião é outra. Você não pode simplesmente colocar quadrados e rótulos nas coisas, né? A cultura já vem, por exemplo, Halloween é uma festa que vem da Irlanda, foi para os Estados Unidos, uma festa milenar. É cultural. É cultural. Agora, se é brasileiro ou não, claro que não é brasileiro, mas e daí? Nós vemos um mundo hoje que as crianças querem curtir também, são livres para curtir o Halloween. O que tem de mais vestir, fazer uma fantasia e sair brincando, gente? Eles brincam muito com a abóbora, você gosta de brincar com a abóbora. Você não está ofendendo ninguém, você não está fazendo mal a ninguém, é a minha opinião. Certinho. Agora, e esse mundo virtual? Entrando um pouquinho no mundo virtual, da qual você falou um pouquinho lá no começo, como que você vê as crianças hoje em cima de uma telinha de 24 horas? Sandra, era para ser o máximo. O O do Borogodó, se eles soubessem aproveitar. Soubessem utilizar. Eu quero ouvir sua opinião. Eles só utilizam para joguinhos totalmente violentos, alienantes. Não são todos meninos. Tem uns que gostam de futebol, de Fórmula 1, mas também são coisas inócuas, coisas que não levam a nada, estéreis. Eu acho que a informática, os professores, os pais, têm que estimular as crianças a utilizar para pesquisa. Hoje você pode, através da internet, ter o celular, entrar em qualquer museu do mundo. E ver obra por obra, sabe, minúcias, a história. Eu estou dando um exemplo. As pesquisas, pode fazer o que você quiser, você pode pesquisar. A nossa época, fazer um trabalho, você tinha que ir lá na biblioteca, pegar uma enciclopédia Barça, copiar à mão, aquele trabalhão e a gente corria atrás. Hoje eles têm tudo na mão e não correm atrás. A maior parte das crianças hoje sabe fazer tudo no celular, menos pesquisa. Isso é um erro grotesco. Eu acho que os pais têm que ensinar a pesquisar, os pais têm que estimular as crianças à leitura, e isso é muito importante. Você acha que os pais deveriam prestar mais atenção no que os filhos estão vendo na internet? Claro que tem que prestar atenção, é muito perigoso a internet. Olha que você vê esses assassinatos, a violência que acontece nas escolas, tudo isso já existe um link, eles são todos linkados entre grupos de pessoas extremistas. Às vezes o pai não está percebendo o que o filho está vivendo, só pensando em trabalhar, em dar um celular novo para o filho, dar roupas, só prover o filho de bens materiais, e às vezes o filho não está precisando disso, o filho está precisando de sentar e falar, como é que foi seu dia, me conta, o que está acontecendo com você. Isso como pai eu falo, a maior maneira de você conhecer seus filhos, o mundo que ele vive, é você abrir a tua casa para ele chamar os amigos dele. Você faz isso na maior sutileza, como se fosse o cara mais bacana do mundo. Aí quando ele vai às festinhas, você tá lá no meio, olhando, ajudando a preparar uma coisa, você tá vendo o que tá rolando. É a maneira sutil de você conhecer seus filhos. Você não pode deixar de fazer isso. Se você deixar seu filho na rua e ter o mundo aqui, e vai acontecer coisas depois, você vai ficar sabendo já é tarde. Então você tem que acompanhar seus filhos, isso é fundamental. Um pai não pode ser omisso. Não pode pensar só em bens materiais, em prover o filho de carro, de moto, de roupas e celular. Ele tem que prover de atenção, de carinho, de amor. Que às vezes não dá tempo nem do filho usar. Exatamente. Porque ele deixou o filho muito tempo abandonado. Largado. Omissão, né? Omissão. Não pode. Agora, antes da gente terminar o programa, é claro que eu não posso deixar de falar um pouquinho como foi, Glauber, a sua reeducação alimentar. Porque a gente lembra daquele... Gordinho, né? Eu tava com 140 quilos há um ano e meio E sem atrás. fazer a bariátrica. Sem bariátrica, sem química, sem nada. Entendeu? Vamos dar uma pincelada um pouquinho nessa fase da tua vida. Legal. Olha, eu tava com 140 quilos, fui consultar com o médico Bambambam aqui de Poços, que faz a bariátrica e tal. Aí ele falou pra mim que o meu caso era irreversível, que não tinha jeito, levei os exames já todos um pouquinho alterados, estava pré-diabético, colesterol alto, triglicérides alto. Eu fiquei triste, né? Mas eu encontrei um amigo que ele falou assim, velho, os médicos querem vender produtos pra gente, produtos. Não entra nessa não, tenta que você consiga. Eu falei, mas velho, eu tô com sobrepeso imenso. Ele falou, tudo tem jeito. Pesquisa o que é jejum intermitente. Eu tô fazendo isso, já perdi 6 quilos. Eu tinha perdido 6 quilos em um mês e pouquinho. Aí eu fiquei observando ele fui murchando e fazendo exercício. Falei, opa, esse negócio é legal. A pesquisa. Peguei a internet lá, jejum intermitente. Vi vários médicos, debates, prós e contras. A maior parte prós, tem pouquíssimos contras. Né? Aí eu pensei comigo e falei, pô,
Aí me indicaram um médico muito legal, endocrinologista, bacana, gente boa, diz que é um médico acessível, não tem aquela arrogância normal dos médicos. Fui lá consultar com ele, doutor Adriano Masson. Cara humano, gente boa, falou, não, isso funciona assim. É difícil, mas funciona, você tem que ter foco. E eu peguei aquilo firme, trabalho de formiguinha, todos os dias. O primeiro mês eu perdi quase 10 quilos, fiquei numa alegria só. Mas não vacilava, você não pode vacilar. Comia farinha branca, cortei a farinha branca, cortei refrigerante. Tá, mas isso com o acompanhamento do doutor Eduardo Masson. Isso, Adriano. Adriano Masson. Um abraço ao doutor Adriano Masson. Pessoa, gente, eu recomendo. Esse é um médico humano, gente boa, acessível. E aí, fazendo acompanhamento, eu parei com a carne vermelha um tempo, porque eu não conseguia mais comer carne vermelha. Eu comia pouco, reduzi, comia coisas de qualidade. Aí, precisou colocar um pouquinho de complexo B, ele alterou. Meus remédios, todos foram tirando. Hoje eu tomo um remedinho de pressão só para manutenção, que se eu não tomar, a pressão continua normal. Eu reduzi tudo. Ficou assim, isso é qualidade de vida, Sandra. Exatamente. Eu não fiz isso por estética, nada, eu nunca fui um cara... assim, pensar nesse lado estético, as coisas já aconteciam pra mim, feio desse jeito já aconteceu, imagina se fosse bonito. Eu nunca precisei me preocupar com estética, sério mesmo, eu acho isso engraçado. Mas o carisma teu é muito ótimo. Você tá ficando querendo rejuvenescer, eu falei, não, filho, eu não quero rejuvenescer, eu tô querendo ter qualidade de vida, eu quero durar mais, viver mais, agora que eu tenho um filho pequeno, uma questão até de responsabilidade, né, com ele, e a minha vida mudou. Se alguém quiser, é só entrar no Facebook lá, Glaupner Glaupinho, Carvalho. Pode falar Glauper. Glauper, Glaupinho Carvalho. Vamos lá. Glaupinho, Glaupinho Carvalho. Tá lá no meu Facebook. Eu já orientei muita gente tá conseguindo emagrecer com as dicas que eu dei do jejum intermitente, ter foco e não ser imediatista. Tem que ter paciência, que as coisas dão certo. Você perdeu quantos quilos? 37 quilos. Com o jejum intermitente, sem bariátrica, sem nada. Olha que interessante, força de vontade. Tudo normal agora, os exames todos normais, tudo em paz, com muita saúde, graças a Deus. Do Glaupinho de antes e de hoje? A essência continua a mesma, entendeu? Eu sempre vou ser um menino, talvez pela poesia, né? Eu acho que todo poeta tem um menino no coração e a gente preserva esse menino, né? E eu vou ter sempre a mesma essência. Eu sempre fui uma pessoa do bem, nunca tive assim grandes prepotências, arrogâncias, palavras que eu não conheci, sempre fui muito humilde, muito tranquilo, semei amigos, hoje tenho amigos para todos os lados, tanto que eu chego aqui no estúdio, aqui ó, de 3 pessoas que estão aqui, 2 já eram amigas, então isso chama-se colheita, né, a gente colhe o que a gente planta, né, eu acho que é por aí, eu não perdi a minha essência não, graças a Deus. E olha só, antes das considerações finais, porque é um bate-papo, olha só, o Glaupinho já é um amigo nosso há muitos anos, fiquei felicíssima de saber quando ele entrou aqui que ele era o terceiro entrevistado dessa segunda-feira, poeta. Isso. Glaupinho, as considerações finais. Vou ditar um poema então, você me pediu um poema então no final. Eu pedi um poema para ele no final, então um poema seu. Sabedoria. Se queres ouvir o canto dos pássaros, não compre gaiolas, plante árvores. Se queres viver em meio à paz e à sinceridade, não dê ouvidos à maldade dos rótulos. Boas pessoas evoluem, simples assim. Obrigado, gente. Pode estar desta segunda-feira, conversou com ele, Glaupner, conhecido como Glaupinho, professor, poeta, uma matéria sensacional que, olha... Comilão também. E para conversar com ele, eu precisei fazer um suco de beterraba, porque o calor tá demais. A matéria na íntegra para você. Valeu, gente, um prazer, viu? Igualmente. E vamos agora, olha só, agradecendo aí aos nossos patrocinadores, a Gráfica Quick, Rua Paraíba, 647, aquela boa impressão, é só ligar 3714-1494, a Star Coffee da Neiva, é só você ligar os melhores salgados, sabe, para sua confraternização, para o seu final de semana, para qualquer hora do dia, da noite, da tarde, 999-50-2317. E também o Mago dos Cabelos, referência Miguel Nadur, Rua Correia Neto, 568, telefone, agende aí já o seu cabelo, 984-23-2195.
Bom, gente, está chegando aí nesta segunda-feira mais uma edição do Pode Estar 8, segundas 17h30. Estamos trazendo mais uma matéria muito interessante. Ele é poeta, ele é Poços Caldense, ele é professor. Eu conversei com Glauber de Carvalho, o conhecido Glaupinho. Vamos falar sobre duas rodas, vamos falar sobre poesia, vamos falar diversos assuntos que vai fazer muito bem para você. É nesta segunda às 17h30 do Pode Estar 8. Nosso encontro marcado. Foi um imenso prazer estar com a Sandroca aqui, essa equipe maravilhosa, um programa leve, gostoso. Pode Estar 8, eu recomendo. Olha, foram assuntos abordados maravilhosos. Vamos assistir, bora lá!